Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade e começou a chorar. Amados irmãos e irmãs, que cena comovedora, tão Deus e tão humano, tão grandioso e ao mesmo tempo como se aproxima da nossa pequenez. Esse é Cristo. Então, o que é o choro? O choro transmite uma mensagem. Quando se chora, é porque não se pode mais transmitir o sentimento por palavras. Então, as lágrimas têm uma mensagem. Eu li um livro muito interessante em espanhol, El mensaje de las lágrimas, que me comoveu bastante, sobre perdas. E quando eu li este evangelho, meditei, eu percebi como Jesus se solidariza conosco. O que é a saudade que a gente sente de um amigo, de uma pessoa querida que já partiu, ou que partiu não só no sentido da morte, mas geográfico? Como o choro expressa algo que as palavras não conseguem dizer. E nós precisamos compreender a situação de Jesus nesse sentido. Quando ele chora, ele não consegue expressar com palavras sua queixa, sua dor, pela dureza de coração da cidade de Jerusalém. Jerusalém significa a cidade da paz, que rejeitou o príncipe da paz. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Jerusalém, tu que és cidade da paz, rejeitaste aquele que é a paz e que veio trazer a paz. Enquanto o povo celebrava, Jesus chorava, porque ele sabia que aquelas mesmas bocas, aqueles mesmos lábios que diziam Hosana, Hosana ao filho de Davi, mais tarde dirão crucifica-o, crucifica-o. Jesus chora em 3 ocasiões. No Evangelho de hoje, a entrada de Jerusalém, Jesus também chorou pela morte de Lázaro. Quando ele chega em Betânia, ele pergunta: onde colocaram o corpo? Senhor, vem ver. E nos diz São João no capítulo 11, e Jesus chorou. Este é o versículo menor do Evangelho e mais denso. Jesus chora diante da morte do seu amigo, a ponto da multidão dizer: vede como ele o amava. Jesus se solidariza com quem sofre. Jesus também chora no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. Sua sangue, inclusive, mendiga a presença dos 3 amigos que estão ali dormindo. E Jesus implora: vigiai comigo. E, no entanto, ele toma o cálice sozinho. Inclusive, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha.
Hoje, amados irmãos e irmãs, é importante que nós nos perguntemos se Jesus olhasse a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, por que ele choraria? Qual seria o motivo do seu choro? Não pense que ele só chora por Jerusalém. Jerusalém hoje representa a nossa igreja e a cada um de nós. Jesus chora quando nós desrespeitamos e não amamos o irmão, não consideramos templo dele. Jesus chora quando nós desrespeitamos a natureza. Jesus chora quando nós não consideramos o nosso corpo como templo de Deus e morada do Espírito Santo. Jesus chora quando nós nos tornamos insensíveis ao sofrimento dos irmãos e irmãs. Jesus chora, querido irmão e irmã, quando nós não cumprimos o nosso dever, tanto eu como de padre, você como de pai, de mãe, de esposo, de esposa e de filho. Enfim, Jesus chora todas as vezes que você se torna insensível ao chamado dele. Seria importante que hoje nós pedíssemos o dom das lágrimas, da compunção do coração. Inclusive, o choro é uma das bem-aventuranças. Felizes os que choram, porque serão consolados. Mas é importante a motivação do choro. Há pessoas que, por exemplo, choram, mulheres que choram porque não têm o sapato da moda. Não é esse choro. É o choro pela ofensa a Deus, pelo distanciamento de Deus. Felizes os que choram porque serão consolados. Madalena chora copiosamente, a ponto de Nosso Senhor dizer: por que choras? Não chores. Não chores, mulher. Ela chorava pelo receio da perda do Mestre, de não estar com ele. Pedro chora copiosamente depois de ter ofendido o seu Mestre. Chora, mas é um choro de esperança, é um choro de contrição. Inclusive, diz a tradição da Igreja que Pedro chorou até a morte a traição do seu mestre. Inclusive, dizem que há nos olhos dele 2 sulcos de choro, 2 córregos nos seus olhos, pela contrição do seu coração, pelo arrependimento. Muitos santos choravam copiosamente. São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, acordavam os irmãos à noite, chorando, soluçando na sua cela, ou seja, no seu quarto, chorando os seus pecados, como também chorando pelos pecados da humanidade. Que possamos, amados irmãos e irmãs, viver essa bem-aventurança do choro pela ofensa a Deus, do choro pelas vezes que nós não correspondemos a tão grande amor. É um choro bendito, são lágrimas benditas quando nós derramamos, porque sentimos dentro do nosso coração que ofendemos a Deus e ao irmão. E como nós poderíamos ser pessoas melhores? Choramos porque ainda não estamos diante da glória do Senhor. Mas um dia seremos consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.